Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre os filósofos pré-socráticos. Bom, sobre os filósofos pré-socráticos, são pensadores que fizeram parte da transição entre o pensamento mitológico para o pensamento filosófico. A gente fala sobre transição e não ruptura porque faz toda a diferença pensar uma coisa e outra. Comecemos pela ideia de ruptura, para justificar justamente o porquê a gente não concorda com essa perspectiva, né? Ao pensar ruptura, há por detrás dessa reflexão uma desvalorização do pensamento anterior à filosofia, considerando que o pensamento mitológico, por exemplo, era um pensamento pré-científico, anterior à validade de um conhecimento que, por exemplo, foi legitimado pela filosofia e pela razão, o que não é verdade. O que é, de fato, e o que aconteceu historicamente foi uma transição entre um modo de pensar para um outro modo de pensamento. Afinal, na filosofia, a gente tem uma retomada dos problemas que eram da mitologia, com uma diferença. As perguntas permaneceram, mas o jeito de respondê-las é que se modificou. Agora sim, valendo-se por meio da razão, de uma tentativa racional de explicar, por exemplo, a origem das coisas na cosmologia, a base do pensamento pré-socrático. A ideia dessa cosmologia era descobrir a arquê, ou seja, aquilo que está por detrás da aparência. E quem começou essa reflexão a respeito da arquê, ou seja, daquilo que está por detrás da aparência das coisas, havendo, portanto, aqui uma diferença entre aparência e essência, foi Tales de Mileto, considerado inclusive por pensadores modernos, como por exemplo Hegel e Nietzsche, como o primeiro filósofo. Qual foi o mérito da filosofia de Tales de Mileto? Bom, ele começou, a partir da metáfora da água, a fazer a distinção, dizendo, a respeito da água e a água como uma arquê, que apesar de haver diferentes formas, por exemplo, da água poder se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, há uma condição de unidade nessa diferença, que é a ideia de que se mantenha a água dentro da sua essência, dentro daquilo que ela é de fato. O que justificaria, por exemplo, a multiplicidade dos seres na sua diversidade, embora para Tales de Mileto mantivesse da mesma forma da água e dos seus diferentes estados uma mesma essência. É interessante pensar que Tales de Mileto iniciou a filosofia não separando o humano da natureza, não pensando o humano, por exemplo, no papel de privilégio em relação à natureza, mas pensando que a nossa essência, aquilo que é de nós, está exatamente numa mesma proporção em todas as outras formas de vida, modificando-se, portanto, somente a aparência. Bom, nessa mesma linha de pensamento de Tales de Mileto, que fez parte da escola de filosofia chamada Escola Jônica, a gente tem um outro pensador que era Heráclito. Heráclito, mesmo período ali de Tales de Mileto, eu me refiro ali à proximidade dos séculos, foi um pensador que deixou de pensar a partir da metáfora da água e foi para o outro extremo e pensou a partir da metáfora do fogo. Por que ele utilizou a metáfora do fogo para se referir à essência das coisas? Bom, a arquê. Para Heráclito, ao referir-se ao fogo, fez-se aqui a menção de uma metáfora sobre uma constante transformação e principalmente um constante movimento. Claro que não era o objetivo do pensador, mas se a gente pensar até do ponto de vista da ciência, não que a gente precise da ciência para legitimar ou não o conhecimento desses povos, mas só fazendo aqui uma analogia ao nosso conhecimento contemporâneo, o fogo tem a ver, o calor tem a ver com a movimentação das partículas, enfim, e aí nessa lógica para ele tudo flui. Por que ele dizia que tudo flui? Por que o fogo, então, como metáfora? Porque, diferentemente de Tales de Mileto, Heráclito acreditava que tudo estava em constante movimento. A esta constância de movimento, basicamente o filósofo passou a chamar de devir. Devir é o movimento constante de tudo. Para ele, não há uma essência imutável, enquanto aquilo que se modifica se restringiria à aparência, por exemplo. Para Tales de Mileto,
há uma essência que permanece e uma aparência que se modifica. Já para Heráclito, tudo se modifica. Afinal, seria uma ilusão a gente pensar que é algo que permaneça as mudanças. Por isso, dentre um dos seus fragmentos, há uma reflexão bastante interessante sobre isso, do qual ele diz que uma pessoa não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. O que ele quis dizer com isso, né? Um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Claro que ele está falando sobre a mudança e sobre o quanto a gente muda a partir das nossas próprias experiências, por exemplo. Então, quando Heráclito falou sobre a gente não poder, por exemplo, se banhar 2 vezes no mesmo rio, sendo os mesmos, ele quis dizer que há, na segunda vez, por exemplo, que se entra no rio, uma mudança de quem somos. Porque a gente já sabe, por exemplo, a temperatura da água, a gente sabe a profundidade, e é claro que o rio também não é o mesmo, porque as águas já correram, né? E, enfim, há uma mudança total aí. E dentro dessa condição de constante mudança, claro, há a sua filosofia e o modo como ele entendia todas as coisas. Entendendo que a todo momento a gente está se transformando e que essa transformação faz parte da nossa natureza e que caracteriza, inclusive, as nossas vidas. Bom, uma outra, né, linha de pensamento aí, né, também dentre os pré-socráticos, é uma outra escola chamada de escola pitagórica, né, cujo principal pensador é Pitágoras. Bom, já na escola pitagórica, né, a ideia era pensar sobre a essência das coisas, sobre a origem das coisas, mas não necessariamente se valendo de discursos filosóficos. Quando eu me refiro aqui a discursos, eu estou pensando no uso da palavra, por exemplo, né? Já no caso dos pitagóricos, a ideia é que as palavras elas permitem diferentes interpretações, e isso faria da filosofia, por exemplo, pouco precisa. Então, a partir de Pitágoras, acreditava-se que seria possível compreender o funcionamento de todas as coisas a partir de números, porque a precisão da matemática poderia revelar como a natureza funciona, quase que numa linguagem de como a natureza foi criada, né, e como ela se manifesta. Claro que fundamento, por exemplo, da física moderna, a partir da criação das leis, né, e de todo o processo de previsão, né, dos acontecimentos dentro de uma relação de causalidade. Bom, Pitágoras é só mais um exemplo do quanto a gente está fazendo aqui um mapeamento geral desse primeiro movimento de compreensão sobre a vida, de primeiro movimento de compreensão racional sobre a realidade. E é isso que de fato nos interessa. Bom, dando continuidade a esses pensadores, a gente tem Parmênides, que já faz parte de uma outra linha, de uma outra escola chamada Escola Eleata. Bom, Parmênides, ele vai, apesar de fazer parte dessa mesma discussão, ele vai partir de um pressuposto diferente, a partir de uma diferenciação, que vai ser muito cara, inclusive, para todo o resto da história da filosofia, que é a distinção entre doxa e episteme. Doxa seria, numa primeira impressão, um senso comum, mas a gente vai ver que é um pouco mais do que isso, enquanto episteme é o pensamento racional, um pensamento filosófico, portanto. Bom, para Parmênides, a gente se enganaria se a gente quisesse descobrir a essência das coisas por meio dos nossos sentidos. E por que a gente se enganaria? Porque para ele os nossos sentidos percebem coisas que são a aparência, que são suscetíveis a interpretações, a percepções e principalmente a enganos. A isso tudo ele vai chamar de doxa. Então, dentro desse campo do senso comum, Parmênides dizia que se a gente percebe as coisas a partir de uma primeira impressão ou toma a realidade a partir somente do modo como ela se apresenta até nós, a gente não sai desse primeiro nível de conhecimento. E claro, o que ele queria propor é um conhecimento filosófico mais aprofundado, portanto, de episteme. Episteme, para Parmênides, já era uma reflexão de ordem filosófica e, portanto, racional.
Para ele, a razão poderia ir além dos sentidos, uma vez que os sentidos poderiam gerar enganos, né? E a gente, por exemplo, ao perceber uma realidade, não teria mais do que só aquilo que ela própria se mostra, né? Até nós, aos nossos sentidos. Então, para ele, a essência ela não é percebida só ao olhar as coisas, né? Ao ouvi-las, enfim, mas ao pensar sobre elas. Aqui a gente tem uma distinção e uma discussão que vai perdurar depois por muitos séculos, que é o quanto os nossos sentidos conseguem aprender a realidade. Quando me refiro aos sentidos aqui, eu me refiro à visão, à audição, ao tato, ao paladar, enfim, né? Ou o quanto isso tudo gera engano e que de verdade a gente só consegue compreender a realidade quando a gente passa a pensá-la a partir de uma ordem racional, superando, por exemplo, né, aquilo que a gente só vê. É interessante pensar, e volto a dizer, o nosso objetivo aqui não é aprofundar e saber de cor o pensamento de cada um desses filósofos pré-socráticos, é entender esse movimento de pessoas que estão utilizando a razão para tentar racionalmente compreender a realidade que os cerca e principalmente quem são. Né? Então, por isso a gente tem aí movimentos de diferentes autores utilizando diferentes metáforas, mas com o mesmo objetivo: pensar a realidade.